Como contar o passado com precisão? Ao longo do tempo, os fatos se perdem e a maneira como a história é contada depende de quem conta e do olhar que cada um tem sobre um determinado fato. A precisão esbarra na maneira de ver e pensar de cada indivíduo. 1822. O Brasil colônia está prestes a se tornar independente de Portugal. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, montado em um imponente cavalo e cercado por muitos soldados, ergue a espada e em voz forte e enérgica anuncia: Independência ou morte! Mas essa história pode não ter sido bem assim. Essa célebre cena da proclamação da independência do Brasil foi pintada pelo paraibano Pedro Américo somente 66 anos depois do suposto grito heróico de Dom Pedro. A história cria muitos estereótipos, personagens que você já ouviu falar muitas vezes e, quem sabe, até comemora um feriado por causa deles. Aprendemos na escola que Tiradentes foi um herói e que a princesa Isabel teve pena dos escravos quando assinou a Lei Áurea. Por muito tempo, essas e muitas outras histórias foram contadas em uma única versão, geralmente a de quem venceu. Os livros didáticos, eles não esmiuçam. É muito superficial. E daí é a história do vencedor, sem dúvida nenhuma. A história bonitinha, organizada, né, dos vencedores, dos brancos, dos homens, né, e não a história das mulheres, daqueles que foram vencidos, que foram silenciados, que foram massacrados, né, e negando as lutas, negando as formas de querer. Você já ouviu falar em dita branda? Foi assim que a Folha de São Paulo caracterizou o regime ditatorial que dominou o Brasil entre 1964 e 1985. Este ponto de vista, que ameniza o regime militar, pode ser visto também na maneira como o assunto é abordado em livros didáticos de história. Para essa professora, o espaço de debate sobre a ditadura ainda é pequeno nos livros e nas ruas do país. O livro didático ele é muito sucinto sobre esses 20 anos. Ele não coloca como as coisas aconteceram. Tem livros que até colocam os grupos guerrilheiros como bandidos. A gente não sabe o que realmente aconteceu. O que tem hoje que te dá um pouco de suporte? Filmes que falam sobre isso, livros de outros autores, assim, que não são didáticos, que são livros de história de outros autores, né? E que você vai poder buscar para conseguir elementos para discutir isso em sala de aula. Outro exemplo de fragilidade histórica é do período de colonização do oeste catarinense. As pessoas que fizeram a colonização, elas fizeram no conflito, no confronto, né, com quem já estava. Porque oficialmente se diz que as terras eram vazias, precisava povoar, precisava ocupar. Mas aí nós temos indícios, por exemplo, arqueológicos, que mostram que nós tínhamos guaranis e caingangues aqui na região, né, há mais de 8.000 anos. Como é que você nega 8.000 anos e você conta a partir da colonização, que é século XX? Essas 3 estudantes do primeiro ano do ensino integral da Escola Estadual Tancredo Neves gostam das aulas de história. Mas para elas, nem tudo que aparece nos livros pode ser considerado uma verdade absoluta. Por um lado, eu acredito. Porque você vai, depende do site que você pesquisa na internet, vai vir uma história. Tem a Wikipédia, que todo mundo pode editar se quiser a história. E nos livros a história é totalmente diferente, vem todo um processo diferente de explicação. Talvez sim, nem tudo, porque se a gente pesquisar mesmo na internet, a gente vê sobre o mesmo assunto várias histórias contadas de um modo diferente. Os relatos dos livros de história, eles provavelmente são, mesmo que a gente não esteja mais na época da ditadura, eles são contados como os maiores querem que a gente acredite que seja. Mas e o outro lado, aí a gente tem que pesquisar mais. A internet é um meio, por exemplo, né? Se a gente quiser saber outras versões. A Alessandra vai além. Para ela, estudar a história requer contextualização, através de outras fontes de conhecimento, análise e interpretação. Sim, é importante, claro, que eles incentivem a gente a buscar outros fatos, porque como é que a gente vai saber se aquele mesmo é o correto? Todo acontecimento tem várias teorias. A gente tem que buscar ver aquela que a gente acredita ser mais real. Para o estudante do ensino fundamental, do médio ou até mesmo aqui na universidade, no mínimo provocar a dúvida que esse sujeito, aluno,
ele se interrogue, para que serve essa história, né? Como é que aconteceu isso? Dizer, olha, será que foi assim? Qual é o livro que traz a visão indígena do massacre que eles sofreram? Nenhum. Ou algum outro texto. Vai caber ao professor fazer essa desconstrução. Ah, os portugueses, os europeus vieram povoar o Brasil. Mentira, o Brasil já tinha povo. Eles despovoaram o Brasil. Este pesquisador explica que a história, enquanto ciência, passa por um momento de transição entre relatos que propõem imparcialidade e uma única verdade e uma história que aceita os diferentes olhares e interpretações de cada fato. Ele defende que o historiador não consegue ser preciso e imparcial. Destaca que cada sujeito conta uma história de acordo com as suas subjetividades. Se nós formos olhar um determinado documento, eu posso olhar o mesmo documento e você também. Eu vou ter uma interpretação diferente desse documento, né? Pela minha formação, pela minha trajetória, pela minha vida, pelo que eu sou, eu faço uma interpretação. Você, enquanto jornalista, faz outra interpretação. Então, nós trabalhamos hoje com a perspectiva de diferentes olhares para o mesmo acontecimento. Para Elison, a criticidade histórica foi silenciada no Brasil por muito tempo. Até a década de 80 e 90, a história se limitava ao que estava nos livros didáticos, versões oficiais, ancoradas em interesses de quem tinha o poder sobre o país. Segundo ele, gerações de brasileiros não têm uma compreensão crítica da história. Porque essa criticidade, historicamente, ela foi apagada dentro do Brasil. Por exemplo, se nós pensarmos, até a década de 80, quando nós tivemos uma ditadura militar, eu não poderia estar falando isso aqui, nem vocês organizando essa matéria, né, para dizer que a história tem que ser crítica. Que provavelmente eu seria preso, vocês também, né, torturado e tal. Então houve um silenciamento dessa criticidade da história em vários momentos. A percepção de que a história é construída através de diversos olhares, conflitos e enfrentamentos gerados em um contexto político, social e econômico é fundamental para compreender vícios e virtudes da nossa sociedade.